Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro artesanal aí há mais de 10 anos. No vídeo de hoje eu venho trazer 7 alertas para o cervejeiro iniciante, né? São dicas aí sobre segurança cervejeira, coisas que eu tenho visto aí muitas pessoas fazendo de uma maneira não segura que eu gostaria de passar para vocês aí essas dicas, né? Então, se você é novo por aqui, se você gosta do que eu posto, me siga aí no YouTube, né? Aperta aí o sininho para você se inscrever no canal, dê o seu joinha, né? Também estou nas redes sociais, se você precisar de me encontrar, aqui nesse link tem todos os meus acessos. Conheça também o meu curso de cerveja artesanal, um lugar que eu tenho só para te ensinar a fazer cerveja de uma maneira muito bacana. Então vamos lá. Primeira dica é o seguinte, é sobre o limite do consumo do álcool, né? A partir do momento que a gente começa a fazer cerveja artesanal, a oferta de cerveja começa a ficar muito grande, né? A gente faz aquelas bateladas de 20 litros, 30 litros, 40 litros, e aí acaba que a gente tem essa oferta muito intensa de cerveja, ainda mais agora nesses tempos de pandemia, sem a gente poder estar se reunindo com amigos, né, com familiares. Tem cerveja demais e a gente acaba bebendo demais, né? Então, cuidado aí, evite o consumo em excesso, né? Proteja a sua saúde. E além disso, também especificamente evite beber durante a abraçagem, né? Não parece, mas às vezes um pouquinho de álcool que está ali no nosso sangue é suficiente para tirar de nós a atenção sobre a segurança em relação a se fazer a cerveja artesanal. Então toma bastante cuidado aí, né? Evita beber durante a abraçagem, deixa para beber para quando você estiver comemorando ali no final da sua batelada, depois de você já ter limpado tudo, aí você dá aquela relaxada. Antes disso, segura tua onda que é melhor. Cuidado também em relação às cervejas artesanais, que elas podem ser muito alcoólicas, né? Principalmente para quem está iniciando, às vezes acha, vou tomar só meia caneca, ali, uma caneca de 500 ml, não parece ser muito. Não parece ser muito quando a gente compara com a cerveja lager, uma cerveja de baixo percentual alcoólico. Mas às vezes uma caneca ali de 8% de uma Double IPA, às vezes já é suficiente para deixar uma pessoa com o estômago vazio já meio altinha, né? Então, cuidado com isso daí para você ter sempre uma boa saúde. Segundo ponto é em relação às roupas, né? Use roupas adequadas para fazer a sua abraçagem. De forma alguma eu quero que você utilize um equipamento absurdo de segurança, mas evite o mínimo, né? Não brace aí usando uma bermuda, um chinelo, né? Coloque uma calça, coloque uma bota, um sapato fechado, caso derrame alguma coisa na sua perna, derrame ele sobre o seu pé, não vai te queimar, né? Então isso daí é muito importante. Já vi muito acidente bobo, queimadura besta, que podia ser evitada simplesmente se a pessoa estivesse usando uma calça e um tênis, né, fechado, uma bota, um sapatinho, alguma coisa assim, né? Durante a moagem do malte e o mash-in, né, aquela hora que você coloca o malte dentro da sua panela, evita respirar aquele pó. Esse pó, mesmo que seja uma vez ao mês, ele pode ser tóxico para você, pode se acumular ali no seu pulmão e te dar embolia, te dar problemas aí para o futuro. Então evita respirar ao máximo o pó do malte, tá? Ele não é bacana para você. E cuidado também quando for manusear os produtos químicos, né? Eles são muito perigosos, então cuidado aí na hora de manipular ácido fosfórico, ácido lático, soda cáustica, né? Tudo isso aí, respingar essas coisas são perigosas, assim como o álcool 70, embora ele não agrida diretamente a sua pele, ele é extremamente inflamável e você pode ter um acidente. Então cuidado aí para manusear isso daí, longe de fogo, né? Às vezes usando uma luva, alguma coisa assim. Falando em luvas, é muito importante você ter uma luva para segurar coisas quentes. E aqui já vem uma dica para você. Quando você for comprar uma luva para segurar coisas quentes, procure uma dessas que sejam mais flexíveis, ali para temperaturas de até 100 graus centígrados. Evite aquelas luvas que são muito grossas, que tiram muita sua mobilidade, que pode acabar atrapalhando ali na hora de você manusear alguma coisa, né? Então essas luvas desse tipo aqui são suficientes, embora elas não tenham proteção para o antebraço, igual tem essas daqui, que já protege o antebraço, já é melhor caso derrame alguma coisa, tá? Mas tente ver uma que seja flexível para não tirar os seus movimentos. Então, tem muitos pontos quentes, né, durante a gente está fazendo aí a nossa cerveja. A panela fica muito quente, as alças da panela também, né? Se for de alumínio, principalmente esquenta bastante. A base ali do fogão esquenta muito, né? As partes metálicas dos aquecedores elétricos, né? Se você usa um embolidor, uma resistência e essa resistência sai para fora da panela,
aquela parte metálica ele pode estar bastante quente, né? As próprias válvulas, né? Muitas vezes elas ficam muito quentes, você usa o fogão ali para abrir e fechar a válvula para controlar uma recirculação, às vezes pode estar muito quente, toma bastante cuidado. As próprias mangueiras durante a recirculação podem estar muito quentes para você estar segurando, né? E o motor e a cabeça das bombas, né, que fazem a recirculação também pode estar muito quente. Então cuidado que isso aqui pode acabar te queimando, né? E também cuidado para não se queimar em relação aos processos, né? Tome muito cuidado com o boil over, né? Então é muito comum a gente precisar fechar a tampa da panela de fervura para que ocorra o rápido aquecimento ali do moço, para ele sair ali daquela condição de mash out, dos 80 graus centígrados, e chegar na temperatura de fervura. Tem muitos sistemas, principalmente elétricos, que não são muito fortes, e se a gente não tampa, demoraria demais, às vezes nem consegue chegar em fervura. Então a gente geralmente faz coloca a tampa para subir, quando chega na temperatura a gente tira a tampa. Mas se a gente não ficar esperto, pode acontecer o boil over nessa hora, né? Também é muito comum ver boil over em sistemas que eles estão ali no limite, né? O cervejeiro tem uma panela, por exemplo, de 40 litros e ela está ali com uns 39.900 ml ali de mosto e está lá na fervura e ele vai e joga, por exemplo, o lúpulo e aí o lúpulo corre aquela espuma toda e transborda tudo. Então tudo isso aí pode acabar não só transbordando, sujando, mas te queimando também, né? Outro momento que acontece muitas queimaduras é na hora de suspender o cesto e o bag, né? O moço está ali em 80 graus depois daquele mash out, você suspende, ele começa a respingar ali por baixo e às vezes pode cair na sua pele, pode escorrer pelo seu braço, bater no seu peito, então toma muito cuidado nessa hora aí também. Mangueiras soltas também é um problema muito comum, né? A mangueira cai, ela está ali cheia de líquido quente, e ela solta da sua mão, cai e pode derramar na sua perna, alguma coisa assim, pode acabar te machucando. E válvulas também que a gente esquece, válvulas abertas, né? A gente liga uma bomba e a válvula lá está aberta e começa a jogar cerveja para o alto, numa recirculação, uma coisa assim, pode cair na sua pele, no seu rosto, né? Pode acabar te queimando. Então, toma muito cuidado nesses momentos com o seu processo. Não só usando uma roupa adequada, mas também fazendo com muito cuidado, extremo cuidado rigoroso, sempre checando antes de ligar uma bomba, né? Sempre verificando as válvulas, verificando o seu processo para não correr acidentes. Quarta dica, vão em relação aos sistemas de aquecimento, né? Cuidados com gás, né? Gás butano e cuidado com sistemas elétricos. Em relação a para quem usa gás butano, né, uma atenção inicial aqui é em relação à cor da chama, né? A chama ela sempre tem que ficar azulada, ela não pode nem estar esverdeada nem amarelada. Se ela tiver amarelada, então está sendo produzido monóxido de carbono, que é muito tóxico. Eu já vi um colega cervejeiro que desmaiou por causa de contaminação com monóxido de carbono. Ele estava sozinho fazendo cerveja em casa e desmaiou. Veja só o perigo, o que poderia acontecer, né? Então, olhe sempre ali a cor da sua chama para que ela esteja sempre da cor azulada. Se você tem esses fogões de alta pressão e ela faz a chama amarela, né, tá faltando oxigênio, ou procure consertar o seu fogão, né, dar um jeito de colocar mais ar ali, falta ar nele para ele ter a queima melhor, ou trabalhe numa zona que seja extremamente ventilada, com uma excelente corrente de ar, mesmo que isso afete um pouco a eficiência energética do seu sistema, né? Mesmo que o vento acabe resfriando, é melhor isso do que você acabar se contaminando. O último alerta não está escrito no slide, é se a chama for verde. Se a chama for verde, provavelmente tem algum contaminante ali entre a sua panela e o seu gás, né? Pode ser ali algum elemento químico ou alguma outra coisa que pode estar queimando, por exemplo, estanho, ou chumbo ou alumínio está derretendo, e isso também pode ser tóxico. Então, cuidado com essa cor aí esverdeada, tá? Pode ser algum metal derretendo e pode ter um problema sério ali se continuar assim. Então, muito alerta à cor da chama. Tenha sempre um ponto extra para cortar o gás, né? Então, por exemplo, se você tem ali a boca do fogão, tenha um outro ponto em mente, né? Lá onde está o registro do seu botijão ou onde chega o gás na sua residência. Isso com um caminho fácil, rápido para você ir lá e cortar o gás numa eventual emergência, um princípio de incêndio que te impeça de você chegar ao ponto tradicional ali para você cortar o gás. Então tenha um segundo ponto para você sempre cortar o gás. E se possível, tem aí um extintor de incêndio do tipo ABC, que é esse que você vê nessa foto aqui, são extintores pequenininhos, ali de 2 kg, né? Eles têm mais ou menos
30 a 40 centímetros de altura, são próprios para cozinha, são baseados aí em pó seco, né? Ou de CO2, que são aqueles maiores, mais pesados, próximos, né? Eu prefiro o tipo ABC porque ele é bem leve, bem compacto e ele é para qualquer tipo de incêndio, né? Incêndio de líquidos, de químicos, de inflamáveis, elétricos, ele é para qualquer tipo. Então, compre um desse aqui, deixe aí próximo da sua cozinha, num lugar ali a 3 metros de distância mais ou menos de onde está o seu fogão, para você poder trabalhar com segurança, vale muito a pena. E para quem usa sistema elétricos também tem vários alertas, né? O primeiro deles é dimensionar o cabeamento elétrico de acordo com a sua demanda, né? Então, uma coisa que o pessoal não tem em mente é que a grossura da fiação elétrica, ela não só depende da amperagem que você vai estar consumindo, mas também da distância que você precisa. Então, se você precisa levar um fio a 50 metros de distância, ele vai ser mais grosso do que se esse fio fosse usado a 5, 10 metros de distância de um quadro de energia. Então, faça aí o dimensionamento correto do seu cabeamento elétrico para evitar superaquecimento, derretimento, coisa desse tipo. Use disjuntores adequados e de preferência isolados, específicos para a tomada onde está ligada a sua panela. Isso aqui também é muito interessante, muito importante para você, em caso de curto, que esse disjuntor faça a proteção adequada do teu sistema. Use também protetores de choque elétricos, o famoso DDR, né? Isso aqui é extremamente importante se você faz cerveja para evitar algum tipo de choque elétrico que venha de uma panela energizada, de um painel de controle energizado, tá? E faça o aterramento correto, né? Os DDRs eles só funcionam bem quando você tem um aterramento correto. Sem aterramento não existe a proteção do DDR. Então você precisa ter um bom terra para que ele identifique a fuga elétrica e faça aí o corte da energia para você não tomar o choque elétrico. Jamais fique descalço ao abraçar, né? Principalmente se for sistemas elétricos. Sempre, como eu falei, use botas, use um tênis, alguma coisa fechada. Não fique de chinelo, mas descalço, pelo amor de Deus, jamais. O risco de choque elétrico é muito alto. Teste a fuga de corrente com uma chave de teste. Essas chavezinhas de fenda que tem aquela luzinha, você pode colocar ali na tomada e você identifica a fase e o neutro, né? Quando ele acende, né, é a fase, é ali o ponto que você dá choque. E sempre que você ligar a sua panela, você também pode encostar essa chave na lateral da sua panela para ver se a luz acende. Se estiver acendendo a luz, significa que tem alguma fuga de corrente elétrica, que é muito comum em sistemas de resistência, e você deve imediatamente desligar o seu sistema e corrigir esse problema de fuga elétrica antes de fazer uma abraçagem. Cuidado com tomadas elétricas e junções não adequadas, né? Tem muita gente aí que pega e já está num sistema lá de 4.000 watts, por exemplo, e simplesmente corta a tomada original da panela e coloca aquela mais fininha de 10 amperes para trabalhar sob regime de 4.000 watts. Então não faça isso, né? Adeque as suas tomadas para os regimes de 20 amperes, de 30 amperes, de acordo com a sua necessidade energética. E cuidado com as junções, as famosas extensões que podem não ser adequadas aí para a sua panela, né? A junção, tanto a tomada quanto o fio, deve respeitar a bitola necessária para o teu sistema. E ao montar um sistema, faça ele sempre com folga. Eu recomendo no mínimo 30% maior que a sua demanda. Eu sou um cara que leva essas questões de risco muito a sério, então na minha casa eu consegui fazer a minha fiação com 100% a maior do que a bitola necessária e as tomadas com 50% de folga em relação à demanda necessária, né? Não tinha uma bitola para tomada que fosse prático, então pelo menos eu já estou aí com risco bastante mais controlado por conta de usar esses sistemas com folga na demanda. Nossa quinta dica fala em relação a dores, a maujeitos de coluna, machucar braço, machucar coluna, machucar um pé, né, ter uma torção por conta de peso. Então minimize o excesso do levantamento de peso. Né? Não tente ser um herói carregando peso. Seja esperto e saudável. Eu recentemente fui carregar um sofá, inventei de carregar um sofá grande, né? Sofá de 3 pessoas sozinho e acabei machucando aqui meu cotovelo e eu já estou com 15 dias com meu cotovelo machucado porque tentei ser um herói, né? Então não faça isso, isso pode se machucar também fazendo cerveja, seja esperto, né? Então cuidado ao levantar cestos e bags, né? Aquelas alças dos cestos biabes, aquilo pode se soltar com muita facilidade, então faça aquilo sempre de um processo lento e controlado
procure ali sistemas de apoio, né? Cuidado ao arrastar panelas cheias, né? Tanto o risco de derramamento, quanto o risco de se machucar pelo peso, o risco de tombamento, né? Cuidado ao carregar água, né? Pode ser pesado demais. Cuidado ao carregar o teu equipamento todo de uma vez. Cuidado ao carregar um fermentador cheio. Cuidado ao carregar barris cheios, né? Cada um tem que respeitar o seu próprio limite. E eu, né, na minha idade aqui, que eu já estou beirando 50 anos, eu acho que 20 quilos já é o peso que eu tenho que respeitar. Acima disso daí já não é mais aconselhável, né? Embora eu consiga carregar aí, talvez 30 quilos, mas eu tenho minha carga de respeito, que é em relação a 20 quilos. E cada um aí tem uma força, né? Uma estrutura, alguma coisa para você pensar em qual é o limite que você deve respeitar para evitar machucar sua musculatura, né? Seu bem-estar físico. E sempre que você puder, utilize coisas que podem te ajudar, como temos nessa figura aqui, né? Suportes ou guinchos para suspender o teu cesto. Se você mora em casa, então isso aqui pode ajudar bastante para sistema single vessel, para sacos biabs, né? Sistemas basculantes, que você possa ter algum tipo de rodinha, alguma coisa ali para girar, para na hora de derramar, de tirar ou limpar uma panela, né? Alguma coisa que você não tem que ficar carregando ela inteira. Então, às vezes, rodinhas mesmo que ajudam você a empurrar o seu equipamento de um lado para o outro. Uma base assim que você coloque água em cima e saia passeando com essas rodinhas, ao invés de você pegar o balde e sair andando ali 30 metros, 20 metros carregando aquele balde. Coloque em cima de rodinhas e vá arrastando alguma coisa que te ajude nesse sentido. Um exemplo bem prático que eu tenho aqui em casa é um conjunto de rodinhas para bujão de gás, um negócio que custa ali R$ 15 e é extremamente interessante quando eu tenho que arrastar o balde fermentador de um lugar para o outro. Em vez de sair carregando, eu coloco em cima dessas rodinhas e vou empurrando e é muito, muito prático. Nossa sexta dica, que tem muito a ver aí com o cervejeiro iniciante, é cuidado para produzir garrafas bombas, né? Garrafas que explodem, como a gente pode ver nessas duas imagens aqui, ó, esse armário que explodiu, praticamente todas as garrafas foram quebradas, olha, uma reação em cadeia aqui por excesso de carbonatação. E esse aqui já foi mais controlado, né? Estava dentro de uma caixa de papelão, já não estilhaçou o vidro, conseguiu que saísse apenas as tampas, né? Então, para você evitar esse tipo de situação, primeira coisa, o que mais acontece aqui é aquela fermentação que não terminou e a pessoa faz o priming e acaba que a garrafa supercarbonata e aí ela não aguenta aquela pressão toda e ela acaba estourando, né? Então, primeira dica é esperar sempre 2 semanas para concluir as fermentações, né? Se você não tiver pressa, esperar 2 semanas do dia que você inoculou a levedura, é praticamente certeza que a tua fermentação ali chegou ao fim, que não tem mais nada para fermentar e até mesmo já está levemente maturada a tua cerveja, está numa condição ótima para você fazer o seu resfriamento, limpeza em vase, né? Cuidado com a decantação do açúcar em balde. Então, se você é daqueles que na hora de fazer priming coloca o açúcar todo num balde e mistura, se você não fizer essa transferência dessa cerveja rápida para as garrafas, acaba que o açúcar começa a decantar dentro do seu balde de cerveja e aí as garrafas que forem envasadas com a cerveja que está no fundo vão ficar super carbonatadas, enquanto as garrafas que pegarem a cerveja que está mais na superfície, elas vão ficar flat, vão ficar sem carbonatação. E você pode acabar também estourando, né? Então é importante, se você mistura o açúcar todo no balde, que você transfira bem rápido, estou falando em coisa de 5 minutos, encher todas as suas garrafas. Se você não consegue fazer isso, então muda o teu processo, coloca o açúcar individual por garrafa, que vai ser menos arriscado. Cuidado com excesso de açúcar, né? O erro de prime também pode acabar levando a supercarbonatação e a ter garrafas estourando. Cuidado com hop creep. Hop creep é um fenômeno que acontece em cervejas que são muito lupuladas, por exemplo, IPAs, né, IPAs, onde o excesso de lúpulo acaba gerando uma atenuação ainda maior da cerveja. E aí esse fenômeno pode acontecer em momento de priming, fazendo uma atenuação ainda, uma continuidade da fermentação e supercarbonatando a tua cerveja, acabando explodindo as garrafas. Cuidado com a sanitização adequada, né? Então faça sempre a sanitização das garrafas, porque há micro-organismos no ar, como lactobacilos, esporos, fungos e outros, que podem acabar fazendo uma atenuação excessiva da cerveja dentro da garrafa e não só contaminando, mas explodindo as suas garrafas, né?
Guarde suas garrafas sempre em locais protegidos, né, para evitar esse tipo de reação em cadeia. Eu aconselho guardar as garrafas ou engradados, acho que a melhor coisa é você colocar engradados, e esses engradados dentro de um armário, um lugar ali onde não tem animais, onde não tem pessoas, né, onde nada possa machucar. Se você não tem um engradado, então pelo menos em caixas de papelão que você possa tampar, porque uma eventual explosão ali, o papelão vai ser suficiente para segurar os cacos de vidros que possam estar voando. Evite temperatura acima de 30 graus, né? A pressão dentro da garrafa ela é totalmente proporcional à temperatura. Então, se você tem uma garrafa que está ali a 2 bares em 20 graus, se você chegar em 30 graus, essa garrafa está com 6 bares, vai estar no limite ali do que suporta uma garrafa dessas tulipinhas, né, dessas caçulinhas. Então, acima de 30 graus, você pode correr um risco muito alto da garrafa realmente explodir, porque é o limite físico das garrafas tulipinhas. Então, PETs são muito mais resistentes do que o vidro. Enquanto uma garrafa de vidro dessas tulipinhas, caçulinhas, elas conseguem suportar ali em torno de 6 a 8 bares, uma PET consegue suportar mais de 20 bares, né? Talvez 30 bares até uma PET consegue suportar. Ela deforma, mas ela não explode, ela é muito mais segura do que o vidro. Então, se você está iniciando, às vezes vale a pena você começar com PETs, porque são muito mais seguras. Dependendo do estilo que você fizer, né, saisons, Wide Ale, cervejas que são às vezes até uma German Weizen, cervejas que são muito carbonatadas, vale a pena você usar garrafas de champanhe, né? Elas são um vidro muito mais grosso e suportam muito mais pressão do que essas caçulinhas tradicionais. E se você não tem acesso a garrafas de champanhe, tente usar garrafas da Ambev. A, a garrafa da Ambev ela é 3 vezes mais grossa do que a garrafa caçulinha tradicional. Enquanto a garrafa caçulinha normalmente ela tem 1,5 mm a 2 milímetros de vidro, isso aqui nas fábricas aqui do Brasil, as garrafas da Ambev elas têm 4,5 milímetros de espessura, ou seja, praticamente 3 vezes mais grossa, muito mais resistente que as garrafas caçulinhas. Podem não ser tão bonitas, né, mas são mais resistentes. E nosso último tópico aqui é em relação à proteção aos olhos, né? Use sempre uma viseira e não apenas óculos de proteção, porque não são só os olhos, mas todo o seu rosto em si. Você tem que se proteger aí, principalmente essas garrafas que você faz priming, que ela pode não estar explodindo naquela hora, mas o movimento de você pegar essa garrafa e levar para uma geladeira, às vezes pode ser condição suficiente para ela romper o limite dela e explodir no seu rosto. Então, além de luvas e roupas, proteja também os seus olhos. Essas viseiras de proteção, elas também são importantes em relação aos líquidos quentes espirrando. Então, um líquido que espirra pode acabar batendo aqui, evitando que caia no seu olho, que caia na sua pele, que evitando queimaduras, né? Também protege contra substâncias cáusticas e ácidos. Às vezes você está limpando ali uma panela, às vezes você está pegando num ácido que está pingando e às vezes espirra, né, no seu rosto. Então, isso protege bastante. E também cuidado ao manusear CO2. O CO2 também parece inofensivo, mas é muito perigoso. Então, cuidado especialmente com enchedores de contrapressão, que você pode estar exagerando, ali, as garrafas podem explodir, então tenha toda ali a precaução para você fazer enchimentos em contrapressão. Cuidado com válvulas e engates pressurizados, que na hora que você pode estar abrindo ou pode estar tirando esses engates pressurizados, pode aquele engate voar, sair da sua mão e bater no seu rosto, pode te machucar, né? E cuidado também com purgas pressurizadas, né? Às vezes você está ali atrás de uma válvula e está pressurizado o fermentador, na hora que você abre, aquilo jorra de uma vez, uma força bem rápida e bem alta no seu rosto, pode bater nos seus olhos, pode acabar te machucando. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo aqui também indicações aqui de 4 parceiros, onde você vai ter descontos para aquisição de equipamentos, né? E também acessórios e insumos, né? Tanto na Gluck quanto aqui na Insumos do Vale. E se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, acesse o nosso site, né? Divulgue o nosso canal e conheça o nosso curso. Um forte abraço e até o próximo. Fique com Deus.